Boa noite. Hospitais de campanha do Maracanã com alas vazias. Equipamentos foram retirados e a unidade já não funciona mais. Enquanto isso, funcionários em protesto pedem o pagamento dos salários atrasados. E será que é dia 3? A pergunta sobre o retorno das escolas particulares do Rio causa confusão. Prefeitura anuncia desejo de que as unidades reabram, mas os profissionais da educação ainda são contra. E o fim de semana foi marcado pelo desrespeito às regras do isolamento social. Homem é imobilizado por guardas municipais depois de se recusar a colocar a máscara. E que tal uma casa com esse jardim? A procura por imóveis assim aumentou na quarentena. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. E eu te espero, hein? E a gente começa o Jornal do Rio com o imbróglio dos hospitais de campanha. E por isso a gente chama a Marcele Setúbal, que está ao vivo, e vai trazer detalhes sobre uma reunião que ainda está acontecendo entre a Fundação Saúde e o IABAS, que era o instituto responsável por essas unidades. Oi, Marcele, boa noite para você. O que está sendo tratado nessa reunião? Fala pra gente. Oi, Yasmin, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Essa reunião acabou de terminar, notícia fresquinha aqui no Jornal do Rio. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a Fundação Saúde e também a Organização Social IABAS entraram num acordo para essa transição da administração dos hospitais de campanha do Maracanã, que é onde a gente está agora, e também do de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Secretaria não deu detalhes a respeito de como vai ser essa transição, mas afirmou que isso deve acontecer entre 10 e 15 dias. Lembrando que esses dois hospitais tiveram os pacientes removidos para outras unidades de saúde espalhados aqui pelo estado até o último sábado. Inclusive, toda essa confusão envolvendo a Secretaria de Saúde e também a IABAS, a gente acompanha agora na reportagem do Marcos Sadoc. Aonde foi parar os respiradores? A pergunta do enfermeiro segue sem resposta. Onde foram parar todos os aparelhos do Hospital de Campanha do Maracanã e por que eles foram retirados às pressas da unidade junto com os pacientes? O vídeo mostra o CTI do hospital sem respiradores e monitores. O funcionário percorre dezenas de leitos e, um a um, mostra a unidade sem nenhum equipamento. Tudo retirado em 2 dias. Os pacientes que estavam internados foram transferidos. No primeiro dia útil, depois do desmonte do Hospital de Campanha do Maracanã e a retirada de todos os pacientes da unidade, funcionários voltaram a protestar contra os 2 meses de salários atrasados. Os manifestantes criticam a falta de respostas e disseram que seguem por aqui até uma definição do governo estadual. Hoje a unidade segue fechada, sem paciente, os funcionários aqui fora sem salário, sendo impedidos de adentrar na unidade, sem nenhum apoio do governo, do próprio governo ou alguma resposta decente, digna para esses profissionais. O hospital não tem mais nada, não tem respirador, não tem monitor, não tem nada. Foi dito que os profissionais de saúde deixaram de trabalhar, iam deixar de trabalhar, por isso o hospital estava sendo fechado. Isso é uma inverdade, porque nós estávamos trabalhando sem receber, por causa dos pacientes e dos familiares e pela estrutura montada. Porque é a melhor estrutura hospitalar hoje no Rio de Janeiro. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que os hospitais não estão sendo desocupados e que os equipamentos foram remanejados para uma sala de engenharia clínica, para não ficarem dispersos no hospital. A pasta informou também que vai assumir os encargos trabalhistas a partir de agora. Enquanto a questão não é resolvida, os hospitais de campanha em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Nova Friburgo seguem em construção e prometidos pelo governo do estado. E a gente volta a falar com a Marcele, só que dessa vez sobre a volta às aulas. Marcele, o prefeito aqui do Rio, Marcelo Crivella, anunciou já alguma data para as aulas voltarem aqui no Rio? Bom, Yasmin, houve uma previsão para a volta das escolas particulares para o dia 3 de agosto, mas segundo o prefeito disse mais cedo, é uma vontade das escolas particulares de retomarem as atividades depois do fim do decreto do próprio município do Rio, que estende o isolamento social para essas atividades, para as atividades escolares, até o dia 3 de agosto. Só que o sindicato que representa as escolas particulares e também o sindicato que representa os profissionais da educação
do ensino particular afirmaram que não participaram de nenhuma reunião com o prefeito Marcelo Crivella na tarde de hoje. Inclusive, o sindicato, na verdade, dos profissionais da educação, afirmou que vai fazer uma assembleia no dia 1º de agosto para decidir aí como que poderia ser essa volta às aulas. O prefeito, inclusive, ressaltou nessa coletiva que foi dada hoje de manhã que essas atividades poderiam acontecer de forma facultativa para os professores, para os funcionários e também para os alunos. E que todos que voltassem, eventualmente, no dia 3 de agosto, deveriam seguir regras rígidas da vigilância sanitária. Yasmin. Obrigada pelas informações, Marcele. E a Polícia Civil prendeu hoje um homem acusado de assediar e filmar a enteada de 15 anos. Esse caso acontecia desde dezembro do ano passado. Aldemir Mineiro da Silva, de 43 anos, foi preso em flagrante nesta tarde na Gardênia Azul, na zona oeste do Rio, por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. Ele é acusado de gravar a enteada de 15 anos tomando banho em casa. Para isso, Aldemir colocava o celular escondido entre as brechas da porta. O caso veio à tona depois que a mãe da adolescente viu as imagens no celular de Aldemir. Ela conversou com a filha e as duas decidiram não denunciá-lo por medo, já que o relacionamento do casal era conturbado desde 2015. O homem prometeu que não gravaria mais a menina, o que não aconteceu. Diante disso, ele foi preso em flagrante, haja vista ele ter filmado a vítima enquanto a mesma tomava banho, e a vítima menor de idade, e pelo fato dele armazenar conteúdo pornográfico. A jovem disse ainda que o padrasto a assediava por debaixo da mesa durante as refeições. Ele vai responder por armazenamento de pornografia infantil e injúria. E uma idosa vítima de um golpe por parte de uma cuidadora segue em coma depois de ter insulina injetada de maneira indevida. A mulher foi denunciada pelo Ministério Público. A denúncia do Ministério Público afirma que Rosemary Cristina dos Santos Trindade é responsável pela tentativa de homicídio de uma idosa de 79 anos no mês passado. De acordo com as investigações, para que pudesse roubar um cartão, a cuidadora dopou a vítima com insulina, mesmo sem que ela tivesse histórico de diabetes. Nessas imagens, Rosemary é flagrada enquanto observa a idosa que digita a senha em uma casa lotérica. No dia seguinte, a vítima deu falta do cartão e foi informada que R$7 mil foram debitados da conta. A idosa foi socorrida já em coma e permanece neste estado desde então. A cuidadora negou ter dado o medicamento. Ela também deve responder por estelionato. O prejuízo chegou a R$13 mil. Durante as investigações, a polícia descobriu que Rosemary havia feito exatamente a mesma coisa com uma outra vítima, em Copacabana, na zona sul do Rio. A idosa também entrou em coma, mas a família não desconfiou que a cuidadora tinha participação no caso. Parece que ela é uma serial killer, né? Ela é uma cuidadora de idosos que não cuida de idosos, mas sim mata os idosos justamente para poder pegar, subtrair os cartões com as senhas e efetuar golpes bancários, golpes patrimoniais financeiros. E nesta conversa com o promotor Salvei Lai, tivemos acesso a um outro caso, só que dessa vez de uma quadrilha internacional de roubos em aeroportos aqui do Rio. Dá só uma olhada nessas imagens aí na tela. Repare que no centro do vídeo, um homem de preto e uma mulher de regata estão em pé ao lado de malas que foram deixadas ali sozinhas. Eles disfarçam, mexem na bolsa e depois conseguem levar a mochila sem que ninguém perceba a ação. O homem que aparece nas imagens é Alejandro Javier Fabian Pérez, que está foragido. Ele, que é peruano, seria o chefe da quadrilha que age com a ajuda de estrangeiros e agora também de brasileiros. O Ministério Público denunciou Alejandro pela 8ª vez e conseguiu prender parte do bando. O promotor pede ajuda por informações que cheguem até o paradeiro dele. E o intervalo chegou mais errado. O Alejandro está foragido. Caso alguém o identifique ou localize, por favor, disque denúncia ou 190 para a gente poder cumprir o mandado de prisão. Trata-se de um sujeito perigoso, como eu disse, faz parte de uma associação criminosa internacional, que mesmo perdendo seus comparsas, que foram expulsos ou presos, ele continua perpetrando esse tipo de crime, só que recrutando agora brasileiras.
Agora sim, chegou o intervalo, mas fica aí que passa rapidinho e eu já volto. Em depoimento nesta tarde, o senador Flávio Bolsonaro negou ter sido informado previamente sobre a Operação Furna da Onça. A declaração foi dada a um procurador da República. O inquérito do Ministério Público Federal foi aberto após denúncia do empresário Paulo Marinho de que um delegado da Polícia Federal teria antecipado a operação ao então deputado federal. E a semana começou ensolarada para os cariocas e hoje seria um bom dia para curtir uma praia, claro, mas isso se a presença na faixa de areia não estivesse proibida pela prefeitura. Mas no fim de semana, o que não faltou foi desrespeito às regras, com direito à aglomeração e também a falta de uso das máscaras. Olha só. Segunda-feira ensolarada e a areia da praia de Copacabana estava cheia. Muitas pessoas praticando esportes coletivos, liberados apenas de segunda a sexta pela prefeitura. Mas no final de semana, não faltou flagrante de desrespeito às regras da fase 4 de flexibilização. Em um vídeo gravado no domingo pelos agentes da Guarda Municipal, um homem de camiseta preta resiste à abordagem na praia de Copacabana. Os guardas falaram que ele se recusou a colocar a máscara, não forneceu documento de identidade e respondeu com xingamentos. O rapaz consegue se soltar e agride os agentes. A Guarda Municipal revida com disparos de arma de choque e o homem é imobilizado e encaminhado para a delegacia. O preso de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi autuado por desacato, desobediência e resistência. De acordo com a Guarda Municipal, em média, 34 pessoas são multadas por dia no Rio de Janeiro por não estarem com a máscara, desde o início da fiscalização no dia 5 de junho. Só nesse final de semana, 81 pessoas foram autuadas e receberam a multa de R$ 107. O total de advertências chegou a 1.532. Durante o final de semana, flagrantes de aglomeração e desrespeito ao uso de máscaras foram registrados também em festas e bares. E o Cais do Valongo, um dos sítios arqueológicos do Brasil, está abandonado. Hoje mesmo, o lugar estava completamente alagado. Foi exatamente aqui que mais de 2 milhões de africanos pisaram pela primeira vez em terras brasileiras ao longo dos 300 anos de tráfico negreiro. E aí depois, em 1841, é construído aqui o Cais da Imperatriz, para receber a Imperatriz. Aí só terra o Cais do Valongo. Quando começou a urbanização dessa área, chamado Porto Maravilha, o cais veio à tona. Hoje, o único sítio arqueológico da ONU nas Américas relacionado diretamente à escravidão está, assim, totalmente alagado. Mas o descaso continua assustando quem passa pelo local. A gente fica triste porque é um patrimônio da Unesco. Essa situação nesse patrimônio da humanidade perdura pelo menos uma semana. Prova disso é um mau odor. Há risco também à segurança. Além da proximidade da fiação exposta, a chance do local se tornar um novo foco do mosquito da dengue. O alagamento começou na última sexta-feira, quando uma das 3 bombas que fazem a drenagem do cais parou de funcionar. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação esteve no local. O Cais do Valongo tem área abaixo do nível do mar, o que exige um sistema de drenagem 24 horas por dia para prevenir inundação. Mas esse não é um caso novo. Em 2018, o local passou por um outro alagamento. Mesmo com reconhecimento internacional, a região ainda não tem a infraestrutura definida pela Unesco para receber de forma adequada os visitantes. E o avanço do coronavírus na aldeia indígena Sapucai, em Angra dos Reis, tem preocupado. Isso porque no local o índice de contaminação é 10 vezes maior do que o registrado no município. Após 75 casos de Covid-19, os Ministérios Público Estadual e Federal emitiram uma recomendação para restringir o acesso de pessoas à aldeia Sapucai, em Angra dos Reis. O texto do MP aponta que a situação é preocupante porque o coeficiente de incidência de casos dentro da aldeia é 10 vezes maior do que o registrado no município de Angra. Com cerca de 500 moradores, a aldeia Sapucai é considerada a maior comunidade indígena do estado do Rio. Morador da aldeia, o Algemiro ressalta que a maioria dos contaminados se recupera bem e que tentam manter as recomendações de saúde. Não pode mais entrar. Vamos ter que preservar nossa aldeia. Hoje, a maior preocupação dessa comunidade guarani é a saúde do líder, o cacique Domingos, que está internado em estado grave. Não conseguimos, assim, pelo menos
conseguir substituição temporária para dirigir a aldeia. A Prefeitura de Angra dos Reis informou que oferece todo o suporte à aldeia. E quando aparece um caso suspeito, identifica a unidade familiar do paciente e inicia as medidas de prevenção. Mas esse cientista social ressalta que as diferenças culturais devem ser levadas em conta nesse momento. As famílias indígenas, elas são extensas. São grupos, no caso da aldeia Sapucai, de mais de 40 a 60 indivíduos. Então, tem que se ter uma forma diferenciada do trato. E no mês passado, a gente mostrou aqui no Jornal do Rio o caso de uma mulher que foi obrigada a vestir sacos de lixo numa clínica odontológica. Pois é, agora ela lançou a própria marca de equipamentos de proteção individual. Representatividade importa. Esse é o recado que a Cristiane deu ao anunciar a nova linha de EPIs pensada para mulheres negras. Um jeito de passar por cima do episódio que ela viveu há um mês, quando precisou usar sacos de lixo na cabeça e no corpo, durante uma cirurgia em um consultório odontológico. Na ocasião, a esteticista ouviu dos funcionários da clínica que as toucas não caberiam no cabelo dela, por ser muito volumoso. A crítica serviu como motivação. E eu tive esse start na hora, né? Eu falei, cara, por que a gente não monta, então, um EPI para quem tem cabelo afro, para quem tem cabelo black, para quem usa dread, para as pessoas que estão acima do peso. Depois de ganhar as redes sociais, Cristiane foi procurada por uma fábrica e juntas criaram modelos de EPIs com cores vibrantes. Mas transformar os limões do preconceito em limonada não foi fácil. Cristiane viveu crises de ansiedade e passou a fazer consultas com um terapeuta desde aquele dia. Mesmo assim, a esteticista virou modelo do próprio negócio. Por enquanto, apenas a touca para cabelos crespos está disponível para a comercialização. O objetivo agora é expandir as opções de cores e também de tamanhos dos EPIs. Mais uma vez, uma postagem de Cristiane viraliza nas redes sociais. Mas, dessa vez, os seguidores celebraram mais uma mulher negra no topo. Hoje eu passei por uma situação constrangedora, uma questão de racismo, e agora está conseguindo reverter, trazendo essa novidade. Que legal. Último intervalo do Jornal do Rio, mas a gente volta já já. Hora da previsão do tempo e hoje quem conversa com a gente é a Karine Gama. Boa noite, Karine. Olá, Yasmin. Boa noite a todos. Durante esta semana, uma intensa massa de ar bastante seco e quente prevalece sobre o estado do Rio de Janeiro. A tendência é de que as temperaturas subam rapidamente em todo o estado. Aliás, na região serrana, a umidade relativa do ar pode até ficar baixa no período da tarde. E agora vamos às temperaturas. Durante a terça-feira, teremos temperaturas bastante elevadas em todo o Rio de Janeiro. Na capital, a mínima em torno dos 18, mas a máxima fica próxima dos 30 graus e praticamente sem nebulosidade. A semana será bastante quente e ensolarada. Em Paraty, o dia começa com 17, a máxima fica em torno dos 27 graus, mas a semana também segue bastante quente. Em Cabo Frio, a temperatura pouco varia, a mínima de 20, máxima de 25 e no decorrer da semana a temperatura máxima de até 24 graus. Agora em Teresópolis, o dia começa com 12 graus, sensação de friozinho pela manhã, mas a máxima chega aos 23 graus e praticamente sem nebulosidade. Entre a quarta-feira e a sexta-feira tem maior aumento de nebulosidade, mas ainda assim os termômetros variam de 21 aos 23 no período da tarde. E a sensação de confinamento durante a pandemia tem levado muita gente a procurar por casas com quintais. Já imaginou acordar com uma vista assim, ao som do canto dos pássaros? Em tempos de coronavírus, é um apelo que tem feito muita gente trocar um apartamento na cidade por uma casa no campo. Um levantamento de uma imobiliária na internet que atua em 10 estados brasileiros mostrou que a procura por casas com quintal cresceu 20% durante a pandemia. Já no interior, a alta foi de 52%. Sorte de Vânia, dona de uma imobiliária em Petrópolis, na região serrana do Rio. Depois de 5 meses de poucos negócios, a procura começou a crescer a partir de maio.
uma alta de 80% em relação ao inverno do ano passado. As pessoas estão vindo, estão gostando, alguns estão nos procurando para comprar, já fechamos vários negócios. Geralmente, os interessados têm filhos pequenos e querem uma casa mobiliada. Trabalhando remotamente, Fernanda descobriu que não precisaria estar no Rio de Janeiro. Passou 20 dias na Serra. Deu tão certo que o Luca nem queria vir mais para o Rio. E você quer voltar para lá? Quero. Quando? Agora. E não é só ele. Grávida, Fernanda espera que o próximo filho já venha no novo endereço. A gente chegou ontem de viagem e já liguei para a imobiliária pedindo para me ajudar a ver uma casa, seja para alugar, para comprar, que a ideia é a gente nem desfazer as malas. E hoje os atletas olímpicos brasileiros fizeram o primeiro treino lá em Portugal. O Parque Aquático Maria Lenk reabriu para receber aqueles que preferiram ficar mais perto de casa. Essa é a retomada das equipes que se preparam para os Jogos de Tóquio marcados para o ano que vem. E é assim que a gente encerra o Jornal do Rio de hoje, desejando boa sorte desde já para todos esses atletas. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, hein, gente? Thank you.